Que a paz do Mestre Maior possa se fazer presente em nossos corações na noite de hoje. Queremos agradecer muito a oportunidade de estar aqui novamente nessa tão maravilhosa. E como a Érica colocou muito bem, como é bom, né? Esse sentimento de reabertura, de retorno, de recomeço. Porque é assim a vida mesmo. E que a gente possa abrir hoje para não fechar, como ela disse, né? E muito feliz, a gente fica muito feliz, nós palestrantes, de ver as casas retomando as atividades, as palestras, né? Na medida do possível, com todos os protocolos de segurança, porque é muito importante isso daqui. É muito importante. À medida que a gente vem numa casa como essa, a gente recebe tudo o que a gente estava precisando, de acordo com o nosso merecimento, e a gente volta para os nossos lares mais reestruturado, mais equilibrado. Então, não é só nós que ganhamos, somos nós, as companhias espirituais que a gente tem na casa, e ainda, né, tudo que a gente recebe, a gente volta para os nossos lares e a gente impacta nas pessoas que a gente, direto ou indiretamente, se relaciona. Então, olha quanta coisa boa acontece, né? Numa simples ida a uma casa maravilhosa como essa. O nosso bate-papo da noite, ele se chama Viver Bem o Agora. Então, é um tema que eu gosto muito, que tem ilusão para a gente focar no agora. Onde eu estou agora? Agora eu estou no Geal, essa casa maravilhosa. Será que eu consigo, por 40 minutinhos, ficar aqui no Geal prestando atenção na palestra? Isso é viver o agora. É você conseguir se conectar com o que está acontecendo verdadeiramente agora nas nossas vidas. E isso é um desafio, porque no meio de tudo isso, muitas vezes, a gente está aqui, começa a assistir a palestra, começa uma oração incrível, como a nossa irmã fez no início, e de repente a gente se perde e deixa a mente levar a gente para um outro lugar. A gente fica pensando numa preocupação ou uma situação XYZ que não é o agora, porque o agora nós estamos aqui. Então, para a gente viver bem o agora, nós precisamos treinar a nossa mente para estar com o pensamento voltado para o agora. As nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas preocupações, a gente precisa deixar para resolver cada uma delas no momento certo. Se eu estou na casa de Jesus, eu estou aqui para focar nessa espiritualidade maior, receber o que eu estou precisando, né? E prestar muita atenção, porque a gente fala muito isso. Às vezes a gente vai numa casa maravilhosa como essa, chega lá, a gente não está ali, está só de corpo presente, aí a gente volta para casa e fala, não sei, do jeito que eu fui parece que eu voltei. Não senti uma melhora, então eu acho que a casa é fraca. Acho que aquela casa, não sei, não está muito forte. Ou os médios que são mais fortes não foram, né? Porque, não sei, estava esquisito. Será que é a casa? Será que são os médios? Ou será que sou eu que não estou receptivo? Quando as casas estão com passes individuais, às vezes a gente vê e ouve algumas pessoas dizerem, né? Fui lá, tomei um passe, é uma média mais magrinha, ou mais novinha, ou mais isso ou aquilo, mas eu não gostei do passe dela. Como se fosse só ela, a médium, que estivesse aplicando o passe, e ela apenas é um instrumento da espiritualidade amiga. Mas por que você não gostou? Ai, não sei. Não sei se é porque ela é muito nova, né? Talvez ela não é tão experiente, não sabe dar passe. Será que ela não sabe dar passe? Ou será que eu abri um guarda-chuva enorme e eu não estava receptivo para receber o passe? E aí eu acho que o senhor X ou Y, quando eu tomei o passe dele é melhor. Então às vezes eu mudo de médium, eu mudo de passe. E é interessante isso, queridos irmãos, porque eu já ouvi isso de voluntários que estão organizando filas de passe, que quando chega na região específica de você demonstrar uma cadeira, a pessoa fala, não, pode passar lá na frente, que eu não quero tomar passe com aquele médium. Então olha ainda quantos comportamentos inadequados às vezes a gente tem por não compreender que tudo começa e termina com as nossas ações.
com as nossas atitudes. E somos nós os únicos autores das nossas histórias de vida. E se a gente não está gostando do que a gente está vivendo, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. E o que a gente tem feito com as nossas vidas? Então eu gostaria de começar o bate-papo perguntando se vocês acordaram no dia de hoje. Será que eu acordei hoje? Hoje é domingo. Que dia é hoje? Dia 1º de agosto. Um novo ciclo, um novo mês começando, né? Será que eu acordei hoje? Mas eu acho que ele está louco, esse palestrante, né? Claro que eu acordei. Se eu estou aqui na casa espírita é porque eu levantei, peguei o carro e eu cheguei até aqui. Será que acordar é abrir os olhos? O que será que é acordar para cada um de nós? Isso também é muito subjetivo. Talvez muitos acreditam ou acreditavam que acordar realmente é abrir os olhos de manhã, ou no momento que você desperta aí de um sono, ou de um cochilo. Mas eu acredito que acordar é muito mais. E quando a gente separa a grafia, né, dessa palavra tão incrível, o que a gente vai entender? Cor. O que nós temos no meio? Cor. Então, é colocar cor, é colocar o coração em tudo que a gente faz. Acordar é colocar paixão, é você estar verdadeiramente presente, com presença plena de corpo, alma, espírito, amor, energia e tudo que você pode ter ali, focando ali naquele momento. Isso é acordar. Então quando você faz algo com amor, feliz, com foco, você acordou naquele momento. Aqueles outros dias que você foi varrer a casa, hoje eu tenho que varrer, hoje é o dia da faxina, nossa, agora eu tenho uma louça para lavar, nossa, agora eu tenho que ir lá fazer comida. A gente não acordou. A gente não acordou porque a gente não entendeu ainda que se a gente tem uma casa para varrer, nós temos uma casa, nós temos uma vassoura, nós temos saúde e condições físicas de podermos ir lá varrer. Quantas pessoas não têm saúde, não conseguem se locomover, muitas vezes não tem uma vassoura e não tem um teto para poder varrer. Isso é a mesma coisa com qualquer outra atividade doméstica, lavar uma louça ou fazer uma comida. Então quando a gente faz por fazer qualquer coisa nas nossas vidas, hoje eu vou ter que ir lá fazer a janta, não tem jeito, né? E eu faço aquela janta com má vontade, eu não acordei. E com toda certeza eu não coloquei a minha melhor energia e tudo que eu poderia pôr, e às vezes eu nem sei porquê que eu sei mais o arroz, ou porquê que eu tento fazer todo o protocolo da receita, mas não fica tão gostoso. Talvez seja por isso, porque eu não fiz de maneira acordada. Então nós precisamos entender que nesse momento que a gente vive a pandemia, acima de tudo, é um momento que está mostrando para nós que o planeta está passando por um processo que está acelerando e bastante a nossa evolução. Então nós precisamos entender, queridos irmãos, não estamos aqui de férias. Por isso que realmente eu entendo a emoção da nossa irmã em poder reabrir a casa, em poder ver todos vocês aqui, né? O carinho, porque ali a gente percebe, só na fala dela, e a gente que a conhece aqui, os trabalhos que ela executa na casa, o amor, o carinho, a doação, a entrega que ela e tantos outros voluntários fazem, cada um nas suas atividades. Então isso tem um sentido maior. Então ela coloca cor no que ela faz. Os outros voluntários também colocam paixão, amor, se dedica mesmo. E poder contribuir, poder ajudar a transformar uma vida em algo melhor, em algo mais leve, como a oração dela, faz todo sentido. Se a gente abre uma casa dessa e durante uma palestra, uma atividade como hoje, a gente conseguir que uma pessoa, encarnada ou desencarnada, possa sair daqui melhor do que entrou, já valeu a pena todos os esforços de todos os voluntários, de todas as pessoas que vieram, do palestrante, etc e tal. Valeu a pena. Mas para isso também nós precisamos estar abertos, porque às vezes a gente vem para a palestra e a gente não se conecta com a palestra, não se conecta com a oração. A gente fica observando a roupa da pessoa do lado, se está vestida, mal vestida, se está cafona, não está cafona. A gente fica observando o cabelo ou a postura do outro que está conversando.
Aí eu converso com o meu amigo do lado, né? Agora está mais distanciado, diminui um pouco isso, mas quando está no período que está tudo muito pertinho, às vezes eu converso com o meu amigo do lado, o meu companheiro, falando: olha aquela lá, como que ela está conversando e não para de falar. E eu estou conversando, falando o que a outra está falando. Então nós ainda temos uma visão muito de projetar crítica no outro, e a gente não observar os nossos próprios comportamentos. E o maior erro do ser humano é querer mudar o outro. Queridos irmãos, a gente não deve focar nisso. Mudar a nós próprios já é tão difícil e requer tanto empenho, dedicação para essa melhora íntima que a gente tanto fala e o Evangelho nos apresenta. Mas a gente quer mudar o outro, sem a gente inclusive ser exemplo da mudança. Olha quanta coisa antagônica, principalmente se a gente é pai e mãe. E a gente precisa dar o exemplo e a gente não dá, e a gente cobra do filho que ele deve ou não deve fazer determinado comportamento, e a gente não faz nada daquilo que a gente julga ser o correto. E aí a criança não consegue entender entre a teoria e a prática antagônica, o que ela deve fazer e o que ela deve seguir, a fala ou o comportamento dessa mãe ou desse pai. Então nós precisamos entender isso, que nós estamos aqui para evoluir. Quem somos nós? Espíritos em evolução, que viemos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, e estamos aí nesse caminhar, trabalhando essas labutas internas, para a gente poder melhorar e evoluirmos espiritualmente falando, para que dessa forma a gente possa um dia se tornar um espírito de luz, um espírito realmente aí evoluído. E nesse planeta que nós estamos, que é um planeta de expiação e provas, nós temos muitas expiações e muitas provas para a gente passar. Não é à toa que nós estamos aqui, então faz parte. Se você está num curso de dança, é esperado que você dance, não é? Se eu estou num planeta de expiação e provas, é esperado que eu passe por algumas expiações e provas, porque nós já sabemos que nós somos criaturas milenares. E a gente já acertou, e principalmente nós erramos muito, até pela nossa pequenez espiritual, em outras oportunidades. Então Deus generosamente, com a lei incrível, né, do universo, ação e reação, livre-arbítrio, nos permite ir realmente quitando isso em prestações, casas bahias aí bem divididas e bem tranquilas. Mas a gente precisa entender que eu não tenho só algumas coisas para a gente resolver do passado. Eu também preciso fazer o bom uso do meu livre-arbítrio hoje. Porque se eu não faço o bom uso do meu livre-arbítrio hoje, eu corro o risco de criar mais dívidas para outras oportunidades, e às vezes para essa mesmo. Porque hoje as coisas estão tão aceleradas que às vezes alguns comportamentos que eu faço inadequado pelo mau uso do livre-arbítrio hoje, rapidamente eu já começo a ter as consequências disso. Aí vem a dor. Quando vem a dor, o que a gente faz? Reclama, chora, não aceita. E a gente se revolta. Aí a gente faz a oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas eu acho linda essa oração, mas no dia a dia, se eu não tiver a promoção do jeito que eu quero, eu não aceito. Se eu não conseguir ficar com a pessoa que eu quero ficar, eu também não aceito. Se eu não conseguir, e aí a gente quer tudo do jeito que a gente quer, e a gente não aceita as dificuldades. Por falar em dificuldades, queridos irmãos, o que se espera de espíritos que estão aqui para evoluir? Se você entra num desafio, dificuldade é a superação de desafios. Você entra aí numa provação, se você entra aí num jogo, se você entra aí numa batalha, né? Olha aí as Olimpíadas, o que você está fazendo ali? Aprendendo. E tentando, né, dar o máximo de si para que você possa vencer. Todos nós queremos vencer, mas o nosso foco aqui no processo evolutivo é vencer a nós próprios, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, e não vencer o outro. Isso é vencer no sentido espiritual. Mas será que quando vem as dificuldades, a gente está entrando realmente de cabeça, acreditando que não estamos sozinhos, que existe um Pai maior, que existe uma espiritualidade comigo, que eu tenho a centelha divina dentro de mim e eu posso enfrentar tudo?
E nos momentos de mais dificuldade, de mais perturbação, o que Jesus nos diz? Orai e vigiai. Será que eu estou fazendo isso? Ou na primeira dificuldade, na primeira adversidade, eu falo, eu não quero. Eu não vou. Não, eu quero me separar. Não é bem assim que eu esperava, não, meu casamento. Ela era outra pessoa antes disso. Agora, não. Quantas pessoas que a gente conhece, eu conheço várias, que voltam de lua de mel e não ficam um mês casado. E se separa. Então é você pular fora do barco, é você pular fora da competição antes dela de fato começar. E isso é um grande erro, queridos irmãos. Porque quando a gente não aproveita as oportunidades, as adversidades, as dificuldades que a vida nos impõe, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas se a gente quer ser alguém diferenciado, alguém vencedor, alguém merecedor daquilo que a gente tanto busca, a gente tem que lutar, a gente tem que ter mais fé, a gente tem que trabalhar essa força, essa energia dentro de nós e essa comunhão com o alto, na certeza de que nós não estamos sozinhos. O vencedor é aquele que vai até o fim, caindo, levantando, caindo de novo. Ele não desiste do caminhar dele. Por quê? Porque ele tem um propósito de vida, ele tem uma missão, e nada e nem ninguém pode impedir a realização da nossa missão, do nosso sucesso, do nosso objetivo, se a gente faz isso de maneira acordada, com amor, com determinação, com paixão, com cor. Porque se na primeira dificuldade a gente desiste, cadê a paixão? Cadê o amor? Mas aquilo é a minha vida. É a sua vida? Você falou isso há 2 meses atrás, ali na frente, no padre, não sei aonde, e na primeira dificuldade você quer separar dela? A primeira dificuldade que você encontrou com a sua empresa, você quer fechar a sua empresa? Quais são os caminhos? Quais são as estratégias? O que eu posso fazer para mim enfrentar essa dificuldade e superar? E é aí que está o X, na superação. Porque quando a gente supera, a gente se torna mais resiliente, a gente se torna mais forte, a gente subiu mais um degrauzinho, a gente foi para uma versão melhorada. E hoje a gente percebe ainda muito, principalmente com a juventude, né? Uma resiliência emocional muito vulnerável, muito frágil, né? A gente vê ainda uma sociedade moderna que a gente percebe que não foi inserido frustração nos filhos, e aí tudo que eu passei de dificuldade, que me fez me tornar uma pessoa forte, vencedora, um pai de família, um empresário, enfim, uma pessoa que tem sucesso, que foi essas dificuldades que me fez chegar até aqui, hoje eu não quero que meus filhos passem. Então eu falo, não. Eu sei o que eu sofri, eu ia a pé para a escola, eu fazia isso, eu pegava 2 ônibus, nossa, eu trabalhava durante o dia para mim chegar na faculdade à noite cansado, tudo. Não, meu filho vai ter tudo do melhor, porque hoje eu tenho condições financeiras, culturais, intelectuais, e eu vou dar tudo pronto e mastigado. A gente sabe que muitas vezes a gente faz isso por amor, mas a gente precisa entender que o conhecimento é libertador. Por isso que Jesus diz, né? Conheça a verdade que ela vos libertará, instruir-vos. E a gente precisa compreender que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho não é dar o peixe pronto. O melhor caminho é ensinar a pescar. E a gente precisa preparar a juventude para que eles se tornem criaturas fortes. O mundo lá fora é de leão. O mundo lá fora é realmente daqueles que são mais resilientes e que vão sobreviver a tudo isso. E daí a importância de apresentar para esses jovens, além dos conceitos básicos, né, no processo de educação, a questão da espiritualidade. Que às vezes a gente percebe também que as famílias correm muito, os pais não têm muito tempo, os filhos não foram incentivados por esses pais para frequentar alguma filosofia religiosa, e aí meio que ninguém frequenta nada. E aí no período mais propício da gente plantar essas sementinhas de Jesus, de amor nos nossos filhos, que é na fase infantil, a gente não faz. Aí chega na adolescência, começa a pipocar um monte de coisas.
E aí a gente tenta correr atrás de tudo aquilo que não foi feito. Sempre há tempo? Sempre há tempo. Mas talvez nesse segundo momento a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer a coisa acontecer. Como que nós estamos olhando a vida? Como que nós estamos olhando o ar, o sol, tudo de maravilhoso que a gente tem? Queridos irmãos, é o segundo momento que nós temos aí da chegada, da frente fria. Nós temos agasalho, nós temos oportunidade de ter um cobertor quentinho. Aí, viver bem o agora. Às vezes alguns de nós vemos na meteorologia, vai ser quarta-feira, como foi colocado dessa semana, vai ser, acho que em 50 anos, o período mais frio e tudo e tal. Tem pessoas que já sofrem, ficam angustiadas, sobe a pressão, em pânico porque vai esfriar, porque eu não aceito, eu não gosto do frio. Eu moro aqui em Rio Preto, porque é uma região quente, eu não gosto. Mas a questão aqui não é gostar ou não gostar. A questão aqui é a humildade de se permitir aprender com todas as estações e momentos climáticos que a gente tem. O que essa frente fria nos traz de oportunidade? Enquanto uma pessoa reclama e não aceita, e chora, e às vezes se desequilibra e não dorme, tem enxaqueca, a pressão sobe, uma outra pessoa está preocupada em fazer gorrinhos e sapatinhos de crochê para entregar nos asilos. Eu conheço uma senhora assim, que quando ela ficou sabendo que ia chegar a primeira onda de frio, ela já mobilizou um grupo de senhoras e começaram a confeccionar sapatinhos e gorrinhos preocupados com os velhinhos. Eu conheço outras pessoas que começaram a se preocupar com as campanhas nas ruas. Eu não sei se vocês viram, o nosso querido irmão Robson, que é um palestrante espírita e presidente também de uma casa espírita aqui em Rio Preto, ele colocou no Face dele um trabalho incrível que ele fez com outras criaturas, levando alimento, sopa, gorrinho, meia, cobertor. Gente, eu nunca vi uma campanha de frio tão completa. Fiquei emocionado de ver o vídeo dele, no Face dele, escrevi parabenizando, tamanha atitude luminosa. Essas criaturas estão vivendo bem o agora. Elas estão entendendo o que é viver bem o agora. Viver bem o agora é isso, é aproveitar as oportunidades que a vida me apresenta hoje. E a vida te apresenta uma oportunidade. Você passa num vestibular, aí você chega lá no vestibular, na cidade que você quer, entrou e tudo, e não me adaptei com a cidade. Eu sinto falta da minha família. Não dá, aqui não é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, queridos irmãos, quantas pessoas sonham com a oportunidade de sentar na cadeira universitária? E aí eu tive a oportunidade de estudar, de ter boas escolas, a família me proporcionou essa estrutura. Aí eu fiz a minha parte, eu me dediquei, e aí quando cai no meu colo a minha vez, na primeira dificuldade, não gostei da cidade, não gostei do clima, não gostei do alojamento, Eu estou com uma situação dessa de um paciente que aconteceu isso com ele, e ele prestou faculdade estadual, então tem até o alojamento para ele ficar, tudo. E aí eu perguntei para ele, mas por que você desistiu? Eu não gostei nem da cidade, uma cidade feia, e não gostei do alojamento também. Mas por que você não gostou? Eu não sei muito bem te explicar, mas eu não quero. Mas a casa dele tem uma TV de não sei quanto, tem o ar, tem isso, tem aquilo, tem a mãe que dá tudo, tem uma empregada que não... Então, realmente, muitas coisas ele vai ter aí uma mudança. Só que ele não entendeu ainda que a vida não vai deixar a mãe dele o tempo inteiro do lado dele. E se ele não aproveitar essa oportunidade, o que vai acontecer? Amanhã ele não tem mais a mãe do lado dele, e ele não se fortaleceu na oportunidade que a vida deu dele poder crescer com esse alojamento. A cidade é feia. O que será que é cidade feia ou bonita para uma pessoa que, no caso dele, vai fazer um curso integral? Está tendo lá os rodízios, mas o curso é integral. Quanto tempo ele tem para andar na cidade? E qual é o olhar? Porque a gente também escolhe, viu, queridos irmãos? Tem uma historinha de uma senhora que ela estava indo, fazendo as malas dela para pegar um táxi. E aí
ela vai conversando com o taxista e ele fala: "Para onde que a senhora vai nesse endereço que a senhora me passou?" É um lugar lindo, tem flores, tem um jardim, tem uma janela que eu vejo o sol, tem isso, tem aquilo, tudo e tal. E ela foi narrando um lugar paradisíaco, com natureza, com tudo e tal. Quando ele chega lá no destino, ele vê que é um asilo. E aí ele assustou, né? E aí ele foi e levou ela, né? Porque mala, pessoa idosa, então ele levou tudo até o quarto certinho, que conduziram, receberam ela na entrada, tudo. E aí, para surpresa dele, nem janela tinha no quarto. Aí ele falou: "Mas minha senhora, eu não estou entendendo. A senhora me narrou que ia vir para um lugar. Eu estou achando tão pesado esse quarto, escuro. Nossa, que angústia ficar aqui. A senhora falou tão maravilhosa." Ela falou assim: "Então, eu não tenho nenhum familiar. Meu último parente vivo, que é meu esposo, eu perdi essa semana. E eu não tenho condições de ficar sozinha por causa da doença que ela tinha, etc." E ela falou: "Na vida," falou para o taxista assim, "a gente faz escolhas. E eu escolho, antes de entrar no asilo, ser feliz aqui. Eu escolho, antes de entrar no asilo, que o meu quarto vai ser lindo, que eu vou encontrar pessoas maravilhosas que vão cuidar de mim, outros velhinhos que eu vou fazer amizade. Tudo é uma questão de ótica. Como que você está olhando a vida?" E realmente passou uma grande lição, um grande ensinamento para esses queridos irmãos. Então, olha que coisa bárbara. Queridos, olha, deve estar fazendo uns 20 dias. Estou eu lá no meu consultório atendendo. Toca a recepcionista lá de baixo. Minha secretária já tinha ido embora. Eu estava fazendo um negócio que a gente chama de evolução, que é depois que o paciente vai embora, era o último paciente, eu tenho que anotar as coisas principais para mim não esquecer, para mim abordar na próxima oportunidade. E aí toca o telefone da recepcionista lá de baixo, falando assim: "Ah, eu sei que a sua secretária já foi embora, desculpa estar incomodando o senhor, não sei se o senhor está com algum atendimento online ou não, mas tem uma moça aqui que ela falou que não é sua paciente e ela está bem assim emocionada, ela está chorando muito aqui na recepção e ela fala que ela não vai sair daqui enquanto ela não subir para conversar com o senhor." Falei: "Como que chama?" Aí ela falou o nome da moça. "Não, mas ela falou que o senhor não conhece ela mesmo e tudo e tal, e ela está chorando aqui. O que eu faço? O senhor quer que eu chame a segurança?" Eu falei: "Não, pode deixar ela subir." Aí ela subiu. Aí chegou lá, né? Eu comecei a conversar com ela, né? Porque assim, ela foi sem marcar, sem, né? Você vê o nível que a pessoa estava em desequilíbrio ali. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Logo que ela chegou, ela me deu um abraço assim, chorando. Aí eu: calma. Aí dei uma água para ela, tudo, sentei ela ali, comecei a conversar com ela, tudo. Aí ela me contou que era de uma cidade da região, que ela pegou o carro sozinha, sem o marido saber, e que ela estava aqui em Rio Preto, que ela pôs isso na cabeça e ela queria conversar comigo de qualquer maneira. Tá bom, e como que eu posso te ajudar então? Aí ela falou para mim: "Dr. Paulo, eu não aguento mais a dor que eu sinto no peito." Falei: "Que dor é essa?" Aí ela começou a chorar tudo de novo. "Eu não aguento, é uma dor que me sufoca, me tira o ar, me tira o oxigênio. Eu já passei por tudo quanto é tratamento. Eu não aguento mais viver. Eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Eu tenho pedido para Deus me levar. Eu não estou suportando. Minha única dor e dificuldade é que eu tenho uma filha pequena e eu fico pensando, meu Deus do céu, como que vai ser? Mas ela é pequena, né? Até lá eu acho que ela vai superar." E começou a falar da dor dela, né? E muito emocionada e chorando tudo. Aí eu falei para ela assim: "Mas você sabe o motivo dessa dor?" Ela falou: "Eu sei." "O que é?" "Eu perdi minha mãe na pandemia." "Ah, entendi." "E quanto tempo?" Aí ela contou, explicou a situação, tudo, né? Aí eu falei para ela: "Você era muito ligada à sua mãe?" Aí ela começou a chorar mais ainda. Olha o tema da palestra: viver bem o agora. Porque eu já entendi ali nas entrelinhas que a dor dela era culpa. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ela e eu cheguei no ponto e ela falou para mim, falou: "A minha maior dor é que eu só fui dar valor na minha mãe quando eu perdi. Minha mãe foi a pessoa mais maravilhosa. Se você soubesse o que minha mãe fez por mim e pela família, o quanto que ela se sacrificou, uma pessoa muito simples, uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que fez de tudo por mim e pelos meus irmãos. Só que eu, na minha ignorância e no meu egoísmo,
Eu nunca fiz nada para minha mãe. Eu estudei, eu me casei, eu tenho uma condição socioeconômica muito boa com meu esposo e tudo e tal. E eu nunca levei minha mãe para ir visitar a cidade aqui de Olímpia, do lado. E minha mãe adora a água, ela adora passear, ela queria conhecer alguns lugares, eu nunca levei. Porque eu sempre achei que a minha mãe ia me incomodar de eu ir com meu esposo, com a minha filha, tudo e tal. Então eu não levava. Então eu pensava sempre em mim, né? Ai não, levar a pessoa idosa, tudo, eles andam devagar, vai me dar trabalho, né? Tudo. E quando ela perde a mãe, ela se dá conta de tudo isso. E aí vem essa dor, esse sofrimento que ela não consegue dar conta. Aí eu falei para ela assim, fala uma coisa para mim, você tem pai vivo? Ela falou, eu tenho. Falei, e como que ele está? Na mesma situação, meu pai e minha mãe, Dr. Paulo, eles eram muito unidos, era um casal muito unido, onde estava um, estava o outro. Então meu pai está despedaçado. Meu pai está que nem eu, ele pede para morrer todo dia, né? Não faz mais sentido, porque eles faziam tudo juntos. Eles já tinham mais de 50 anos de casados, então era aquele tipo de casamento que estava sempre um junto. Eu nunca vi os dois brigando, eles estavam sempre rindo e dividindo as coisas. Minha mãe estava fazendo a comida, ele estava lavando a louça. Era aquele casal assim, estava limpando a frente, ela estava varrendo, ele estava com a água ali e a borracha. É assim o casamento deles. Então você imagine como que está o meu pai. Eu falei, imagino. E aí eu falei para ela, e o que você está fazendo para ajudar o seu pai? Aí ela olhou assim em mim, como assim? Não estou entendendo. Falei, uai, você não está falando para mim que o seu pai está nesse sofrimento e está sozinho? O que você tem feito para amenizar e aliviar a dor dele? Eu nem tenho condições de ajudar muita coisa, porque minha vida é sempre muito corrida, e ainda desse jeito que eu estou, né? Como que eu posso ajudar e não sei o que, tudo e tal. Eu falei, então, você me perguntou desde a hora que você chegou, o que eu poderia te passar de orientação para você aliviar essa dor absurda que você sente dentro de você com relação à culpa da sua mãe? Eu vou te responder agora. Faça tudo o que você não conseguiu fazer para sua mãe sem julgamento, sem crítica, baseado nas crenças que você tinha, mas que você não fez, e hoje, baseado nessa nova realidade dela não estar mais entre nós, essa dor e esse arrependimento, se eu pudesse eu faria e mudaria tudo. Você não mudaria? Nossa, se ela estivesse viva eu levaria. Eu faria, então, você vai fazer tudo isso para quem? Para o seu pai. Identifique a melhor maneira que você pode ajudar ele a aliviar a dor, a mesma dor que te machuca, mas diferente da dele. No caso dele, ele sente a falta dela, mas pelo que você está me falando, ele fez tudo o que ele podia e mais um pouco por ela. É uma dor, num primeiro momento igual, mas bem diferente. Ele deve ter paz nesse sentido. Ele deve sentir muito a falta da presença dela. E aí ela ficou olhando assim, falou, eu não tinha pensado. Eu falei, então, faça tudo o que você puder. Onde que está o seu pai? Quem que está cuidando dele, né? Se você puder ir algumas vezes na semana estar com ele, almoçar com ele, um domingo, levar ele para passear em algum lugar, levar ele na sua casa para ver a neta. Que momentos que você pode promover de descontração, de alegria, de amenizar essa dor? Porque Deus está te dando a oportunidade agora que você acordou para a vida, que nesse momento não dê tempo de você fazer isso pela sua mãe dessa maneira. O que você pode fazer pela sua mãe hoje, minha querida, é orar. Com toda certeza ela vai receber a sua oração sincera de amor. Mas levar ela para passear e essas coisas não dá mais. Porém o seu pai está aí. Olha que oportunidade maravilhosa. E depois você me conta se essa dor sua não vai ser aliviada em cada ato de amor que você fizer para ele e para qualquer outra pessoa que esteja sofrendo. Porque quando a gente está mal, em desequilíbrio, sofrendo, a gente maximiza muito a nossa dor, porque a gente olha para o inimigo. E qual a maneira de resolver isso? Desistir da luta, desistir das coisas, igual ela estava querendo desistir? Gente, pelo amor de Deus, desistir é uma palavra que não pode existir no nosso vocabulário. Nós temos que ir para frente sempre. Nunca nós podemos parar. Então, numa situação dessa, o que eu tenho que fazer? Buscar caminhos. Está difícil,
Quais os caminhos para mim poder continuar de pé caminhando rumo ao meu objetivo? E no caso em especial dessa querida irmã, eu orientei essa questão de parar de olhar para a dor dela e olhar para a do pai e tentar fazer tudo que ela não pôde para a mãe, para o pai e para outras oportunidades e criaturas também, que também era uma pessoa que falou para mim que estava afastada da parte espiritual, de Deus, enfim. E aí ela ia focar. Quando a gente para de olhar para o nosso umbigo e a gente passa a olhar para a dor do outro, a gente passa a dar valor. Que talvez aquilo que a gente está desistindo hoje é o sonho de tanta gente que nunca teve oportunidade de chegar nem perto, e a gente desiste assim, como fosse nada. Vamos prestar mais atenção em tudo isso, queridos irmãos, e aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Vamos viver bem o agora, vamos fazer boas ações, vamos estudar o Evangelho de Jesus. E mais do que isso, vamos colocar em prática. Queridos irmãos, teve casas religiosas de diversas segmentações que entrou a pandemia, em virtude dos decretos e limitações, fechou, mas fechou de ouro mesmo, sem crítica. Pelo amor de Deus, não estou aqui para criticar, estou aqui apenas para a gente refletir, né? Casas continuou com palestras online, continuou com alguns trabalhos de sopa, continuou com aquilo que a casa acreditava que dava para fazer. Mas eu conheço criaturas maravilhosas que naquele momento talvez não entenderam a oportunidade da pandemia e falou para mim assim: eu estou de férias. Falei, mas que maravilha. Ai, Paulo, fechou a minha casa e fechou tudo, então a gente não faz mais sopa, a gente não faz mais isso, não faz mais aquilo, não faz... Está tudo parado. E eu estou de férias. Será que a pandemia é um momento de férias? E será que se a minha casa, de fato, parar todas as atividades, eu tenho que ficar com a perna para cima na minha casa e eu não posso fazer nada em prol de aliviar a dor, em prol de caridade, de amor a tantos irmãos que precisam todos os dias, N situações? Tudo é uma questão de interpretação, queridos irmãos. Tudo é uma questão da gente estar acordado ou não, da gente entender o que é viver bem o agora ou não. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos arregaçar as mangas e fazer muito, porque nós temos muitos irmãos sofrendo, inclusive em maior proporção a questão da fome. Então existem aí N possibilidades e linhas de trabalho que a gente pode fazer. Mas eu não tenho condições de dar uma cesta básica. Dá o macarrão. Mas eu não tenho condições de dar um macarrão. Quantas pessoas você conhece no seu grupo de WhatsApp? Manda uma mensagem: a Casa Espírita X que eu frequento está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Quem poderia me ajudar? Busque, pegue esses alimentos, combine num lugar. A gente pode ajudar de N possibilidades, não só com dinheiro, né? E também às vezes ir receber, e no dia lá montar as cestas, e no dia fazer as entregas. Então às vezes a gente coloca desculpas para a gente não fazer as coisas acontecerem, e aí a gente não se conecta devidamente com os mentores de luz, e aí a gente reclama. Aí vem a dor, vem o sofrimento. A dor e o sofrimento vem para nos mostrar que nós não estamos tão fortes assim. E se eu não estou tão forte assim, eu desanimo? Eu desisto ou eu busco me fortalecer? Quando eu estou doente e eu percebo que eu estou com vários sintomas que estão me trazendo dor ali, eu não estou conseguindo levantar da cama, eu estou com náusea, vomitando, tontura, eu me entrego e falo que a morte me pegue, ou eu busco um profissional para poder me ajudar a me curar daquilo? É a mesma coisa. Então quando vem as dificuldades, a gente não pode desistir, se entregar. A gente tem que, mais do que nunca, buscar todos os recursos para que a gente possa vencer. Mas para isso, qual a energia mental que eu estou? Como que está o meu orar e vigiar? Como que está a minha mente? Eu estou realmente focado em coisas boas, fazendo coisas boas, lendo coisas boas, praticando o bem? Eu me lembro que eu estava indo dar uma palestra numa cidade da região, e aí no meio do caminho começou a acender uma luz no meu painel. Eu pensei,
que será que essa luz está querendo me dizer? Porque eu não entendi absolutamente nada da comunicação, do que indicar aquela luz. E aí eu pensei, eu paro ou não paro, né? Será que é uma coisa que é perigosa ou não é perigosa? Eu posso continuar ou não? Eu tenho seguro ou não? Será que eu ligo para a casa espírita que eu estou indo palestrar e eu falo, olha, não vou poder ir, eu vou parar, estou com um problema aqui com o meu carro, põe algum irmão aí da casa para me substituir, e aí eu aciono o seguro, eu fico parado na estrada. Será que é perigoso ficar parado na estrada? Começou a vir um turbilhão, que é assim quando a gente tem medo, quando a gente começa a sentir angústia, começa a sentir medo, não é assim tudo isso? Então o que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Eu não vou mais, vou pôr alguém para ir, né? Então a gente desistir e não superar as adversidades. Aí eu lembro muito, e eu gosto de falar muito isso nas minhas palestras, quando a gente é criança e a gente não dá conta de algo, o que a gente fala? Grita pai e mãe, não é assim? Mãe, pai, né? Para ir lá ajudar a gente. Nesse caso, o que eu fiz? Fui buscar o meu pai maior, fiz uma prece. E eu pedi ali para que me ajudasse. Senhor Jesus, olha, o Senhor sabe onde eu estou indo dar essa palestra nessa cidade, nessa casa. Está acontecendo isso com o meu carro. Eu não estou conseguindo entender a comunicação do alto. Eu paro, eu não paro. O que eu faço, Senhor Jesus? Me instrui. Eu cancelo ou não a palestra? Eu desisto na primeira oportunidade e eu já cancelo a palestra? Pensando no meu conforto, né? Aí eu paro o carro, eu chamo o seguro no meu conforto, não vai acontecer nada comigo, mas também eu não vou crescer com a oportunidade de eu ir lá dar a palestra. E talvez propiciar coisas boas para tantas pessoas que precisavam ouvir. Gente, eu ouvi assim, como se tivesse uma pessoa do meu lado aqui como vocês. Segundo posto à direita. Eu arrepiei inteiro. Mas eu ouvi como se tivesse uma pessoa do meu lado ali falando comigo dentro do carro. Aí eu agradeci e fui, segui. Nem sabia quantos postos tinha, né? Contei o primeiro, cheguei no segundo, fui. Quando eu cheguei no posto, queridos irmãos, o frentista veio me receber com um sorriso de orelha a orelha. Parecia que ele estava me esperando. Olha o que é a espiritualidade maior. Ele me recebeu com uma simpatia, com uma empatia, com um sorriso, com um acolhimento e tudo. Aí eu falei para ele, olha, eu estou te procurando porque o meu painel, eu estou indo dar uma palestra espírita na cidade e tal, e é noite, eu estou preocupado, eu não sei se eu cancelo ou não. O que significa isso aqui? Ele falou, deixa eu ver. Ele olhou lá, isso daqui é o seguinte, está descalibrado os seus pneus. Esse sinal que está acendendo está mostrando para o senhor que o senhor precisa calibrar todos da mesma libra. Falei, ai que bom, e você calibra? Sim, é lá, tá vendo? Lá o equipamento, vai lá que eu vou calibrar para o senhor. Aí eu fui lá, coloquei, então não cancelei a palestra. Né? A primeira dificuldade, eu cancelo as coisas? Vamos pedir auxílio para o alto e a gente ser intuído. Aí cheguei lá, gente, a espiritualidade de novo. À medida que eu paro o carro do lado do equipamento de calibragem lá dos pneus, os pneus ficam posicionados de uma maneira no chão, que quando ele vai calibrar os 4, ele chega num de trás e ele vê um parafuso no pneu. Ele falou, senhor, eu estou vendo aqui o motivo de estar acendendo a luz no seu painel. O senhor está com um parafuso enorme, o senhor furou. Mas esses pneus eles demoram para murchar, mas o carro já está acusando para o senhor. Até porque o senhor está falando que está indo nessa cidade, não é interessante o senhor andar, porque o senhor pode sofrer um acidente pela alta velocidade, tudo. Então deveria trocar. Falei, então tá bom, você troca para mim, põe o step. Ele falou, só que tem um detalhe, borracheiro aqui. Aí eu arrepiei de novo. Falei, nossa, segundo posto à direita. Quem sabe que não é fácil ter posto com borracheiro na estrada. Aí já fui agradecendo, empréstimo, tudo. Cheguei lá, né? Ele me levou de novo no borracheiro, tudo. Ele tem um casal que ia começar a trabalhar o pneu desse casal. E aí eu cheguei e falei, moço, só me fala uma coisa, quanto tempo demora o serviço deles, depois você fazer o meu, para mim ter uma noção, se eu espero ou se eu vou pôr mesmo o step, porque eu preciso dar uma palestra espírita. E o casal ali ouvindo. Aí ele falou o tempo, eu falei, então não vai dar tempo, né? Pelo que o senhor está falando, não vai dar tempo. Então o senhor troca para mim, e aí eu vou deixar o pneu aqui para arrumar, depois eu pego tudo, porque eu não quero chegar atrasado. Então eu não desistia da palestra. Enquanto o alto me permitia eu ser um instrumento de Deus e eu poder contribuir, de ir lá palestrar e aprender tanto,
Eu tenho que estar lá como um guardinha firme no meu posto. E aí o que aconteceu, queridos irmãos? O casal, a moça lá, falou assim: eu adoro espíritas. Eu sou católico, mas eu adoro vocês espíritas, vocês têm uma energia ótima. Eu acho tão gostoso as palestras de vocês, que são mais soltas, reflexivas, né? Ai, eu vou te falar uma coisa, viu? Olha, o meu padre é uma gracinha, mas tem dia que ele dá um sermão, todo mundo dorme. E não sei o que e tudo e tal. Super comunicativa, super fofa, moça e risonha e tudo. Ó, faz o seguinte, moço, passe ele na minha frente. Falei, não, pelo amor de Deus. Não, passe ele na minha frente. Nós estamos à toa, eu e meu marido aqui, e ele está com uma missão dessa de palestrar. Não. Pode passar. Se consertar o dele em quantos minutos e tal, fica bom para o senhor consegue? Não, consigo. Me passaram na frente. Deu tudo certo. Aí ela perguntou onde eu ia. Eu falei a cidade, falei o centro, tudo. Eu não conheço, mas bacana tudo. Beijo, fui embora. Segui, cheguei lá, dei a palestra, correu tudo bem. Usei, porque eu gosto muito de trazer para minha palestra, para as minhas palestras, cases reais de vida, para mostrar que o Paulo que está aqui palestrando não é diferente de todos vocês, e o mundo que a gente vive aqui é igual, e as mesmas oportunidades ou perdas de oportunidades que eu posso ter, vocês podem ter, que ninguém é melhor que ninguém aqui. Eu não vim ensinar nada, eu vim aqui para a gente trocar vivências, experiências e reflexões. Então eu gosto de trazer a vida como ela é, para não ficar uma coisa assim, né? Nossa, tudo que fala na palestra, tudo, mas isso não se aplica em mim. Eu gosto que mostra que a minha vida é igualzinha de todo mundo. E aí, queridos irmãos, eu estava lá, usei esse exemplo na palestra também, tudo. E o que acontece no finalzinho da palestra? No meio, para o final, eu vejo o casal entrando na casa espírita. Eles foram lá para poder assistir o final da minha palestra. Olha que coisa fantástica, que delícia. E me cumprimentaram e tudo e tal, aí eu voltei. Só que para mim poder receber essa intuição divina de suporte, como a gente faz nas preces, a gente precisa estar com um pensamento elevado e a gente ver o lado positivo de tudo na vida. Se eu nesse momento que acendeu as coisas no painel, é brincadeira, né? Cadê o povo lá de cima? Não, num dia desse, eu cansado, trabalhei até agora, estou indo dar uma palestra de graça, gastar gasolina, tudo e tal, e me acontece com o meu carro? Cadê os mentores de luz? Aí se eu entro numa vibração dessa, queridos irmãos, não vou nem falar o final da história, né? E aí depois eu reclamo e falo que, cadê o pessoal lá em cima que não trabalha? Será que é o pessoal lá em cima ou sou eu que me coloco numa vibração inadequada? Abro um guarda-chuva e não permito receber o auxílio e tudo que a espiritualidade tem para nos oferecer. Vamos viver bem o agora. Vamos aproveitar as oportunidades incríveis e maravilhosas. E vamos abrir os nossos olhos e não vamos desistir de nada que a vida nos apresenta. Na certeza absoluta que tudo está sob o comando de Deus e que está tudo certo. E se as oportunidades vêm até mim é porque eu sou capaz de superá-las. E um coração com Cristo pode tudo. E vamos fazer enquanto dá tempo. Vamos falar eu te amo enquanto dá tempo. Vamos perdoar enquanto dá tempo. Porque olha aí, ó, a pandemia vem nos mostrar o que de fato a gente se ilude, né? Somos uma folhinha ao vento. Eu não sei se tem amanhã. Por isso, mais uma vez, a oportunidade de viver bem o agora, porque o que nós temos realmente é o agora. E se agora eu ainda estou brigado com a minha irmã, com o meu cunhado, com o meu pai, vamos ligar, vamos procurar, vamos desfazer isso. Às vezes eu nem lembro mais qual é o motivo da briga. E se agora eu não estou valorizando, eu não estou levando uma trufa, eu não estou levando uma fruta, eu não estou fazendo alguma coisa que eu posso fazer e que é tão importante para minha mãe, para minha avó, para o meu pai, vamos fazer agora, porque depois você viu essa paciente? Perdeu a mãe, aí não dá mais tempo. Vamos fazer enquanto dá tempo, vivendo o melhor que a gente pode, o aqui e agora. E dessa forma, eu estou encerrando o nosso bate-papo dessa noite, e eu vou pedir para que vocês façam comigo uma meditação no final, para que a gente possa elevar a vibração do planeta. Essa meditação é uma psicografia, e que a gente tem feito por orientação dos mentores como final de todas as palestras que eu tenho tido a oportunidade e a bênção de realizar. Então eu vou convidar vocês para ficarem de pé, por gentileza. Ficar com as perninhas abertas aí na largura das pernas da cadeira. Quando a gente for começar, eu vou pedir para a gente levantar as mãos para o alto. Um certo momento eu vou falar a palavra propósito, vir as mãos.
Aí eu vou falar, vamos baixar as mãos, a gente vai baixar. E no final levantar a mão direita e parcela da energia e trazer no peito. É bem facinho, tá? Quem quiser ficar de olhos abertos, tá tudo bem, se assim é a melhor forma que você se conecta. E quem quiser fechar os olhos, porque se conecta melhor com a equipe de luz com os olhos fechados, tá tudo bem. Cada um vê a melhor forma aí para si. Vamos nesse momento elevar as mãos ao alto, mentalizar a figura de Jesus Cristo e junto com Ele, atrás dele, mentalizar um círculo dourado de luz vindo do alto em nossa direção. Na medida que eu mentalizo esse círculo dourado de luz, eu me arrepio todo. É tanta luz, é tanta luz, é tanta luz que arrepia o meu corpo. E nesse momento eu me conecto com a gratidão. E eu agradeço a Deus a oportunidade do dom da vida. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar hoje aqui com todos vocês, nessa casa tão abençoada, podendo receber as maravilhas que os mentores de luz nos proporcionam nessa noite. Eu agradeço a Deus o ar, eu agradeço a Deus o amanhecer, o anoitecer. Eu agradeço a Deus a minha família. Eu agradeço a Deus todas as dificuldades que a vida me apresenta, porque eu entendi hoje que realmente essas dificuldades que me faz ser uma criatura mais forte e existir. Qual dificuldade que vier, eu preciso enfrentar. Com Cristo pode tudo. E vamos. E dessa maneira, para fora. Eu envio essa energia com muito amor e muito carinho para os nossos irmãos moradores de rua. Onde quer que eles estejam, que eles sintam essa luz chegarem em seus corações. Eu envio essa luz para os asilos, para os nossos queridos velhinhos, que muitas vezes se encontram abandonados e angustiados com tanta solidão. Eu envio essa luz para os orfanatos, para as nossas queridas crianças que já experienciam uma prova difícil, que é o abandono na chegada do planeta Terra. Que essas criaturas possam sentir a nossa chegar até elas e envolvê-las, tocando em suas faces como um carinho de mãe. E que a espiritualidade possa propagar uma família que encaminhe cada uma delas no caminho do bem. Eu encaminho essa luz para os mentores dessa casa, a diretoria espiritual que comanda os trabalhos belíssimos do GEAL. Eu encaminho essa luz para todos os voluntários que trabalham nessa casa, encarnados e desencarnados, para todos nós essas oportunidades de estarmos aqui. E eles chegam cedo, preparam a casa, varrem a casa e recebem a gente com tanto amor, tanto carinho, deixando com que a gente se reequilibre mais. Eu encaminho essa luz para as pessoas que estão com depressão agora. Se você conhece alguém que está passando por esse processo, qualquer desordem emocional, qualquer patologia, mentalize a pessoa em sua tela mental agora. Mentalize ela bem, ela feliz, recebendo essa energia maravilhosa que vai trazer o reequilíbrio que ela tanto busca. Se você está doente, mentalize momentos de alegria, você pulando, sorrindo em lugares que você ama e a sua saúde restabelecida. E dessa forma, nós agora mentalizamos a nossa casa. Mentalize a sua casa agora. E à medida que você abre a porta, entrando, essa luz vai para todos os cômodos da sua casa,
e janelas, e ela vai deixando um ambiente de harmonia e de equilíbrio. E dessa forma, nós vamos nesse momento percebendo essa luz. Sintam, queridos irmãos, essa luz do cada um de nós, dos fios de cabelo, passando pela face e descendo do nosso corpo até os membros inferiores, reestruturando célula a célula, tudo que nós precisamos de acordo com os medicamentos espirituais. Agora nós baixamos as duas mãos ao redor da perna e nós subimos a mão direita, o que a gente pode, e a gente pega metaforicamente a nossa parcela dessa energia, que é essa, que vai dizer para nós agora: vá à frente, não desista de nada, não desista de nada. Você é filho de Deus, você tem uma equipe espiritual imensa com você. Não abra mão de nenhum dos seus sonhos, corra atrás deles, porque amanhã pode ser tarde. Traga essa energia até a regeneração e bata 3 para ser distribuída para todas as células, tecidos e órgãos do nosso corpo, na certeza absoluta que recebemos nessa noite tudo o que merecemos dessa equipe de irmãos tão maravilhosos que comandam o GEAL. Eu vou terminar o nosso bate-papo dessa noite falando uma frase de uma filósofa que eu gosto muito, que se chama Maya Angelou. Ela diz o seguinte: as pessoas sempre irão esquecer tudo que você diz para elas. Tá tudo bem, tá tudo certo, não se importe com isso. O que importa é o que você tentou passar para elas de bom. Se elas reconhecem ou não, isso daí não é importante. As pessoas sempre irão esquecer tudo que você faz por elas. Tá tudo bem, tá certo, não fique chateado, não busque reconhecimento. O importante é tudo que você fez e o amor que você colocou, a paixão, a cor em cada ato. Mas as pessoas jamais irão se esquecer a maneira como você faz com que elas se sintam. Que possamos sempre ser um instrumento de Deus nessa linda trajetória, e que possamos sempre se preocupar a forma como as pessoas se sentem frente às nossas ações e comportamentos. Que Jesus abençoe a todos nós, que possamos retornar para os nossos lares com muita paz, harmonia e equilíbrio, que possamos ter uma semana abençoada, onde cada pessoa que chegar perto da gente possa se sentir melhor pelo simples fato da nossa vibração. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela presença, pelas palavras, os ensinamentos. Obrigado a todos vocês que vieram aqui hoje, a nossa volta, que nós consigamos não fechar mais, que nós consigamos ir de uma vez por todas, né, como era antigamente. Eu chamo os passistas para ficar em volta do salão, para a gente fazer o passe o passe coletivo, tá? Depois do passe, se eles quiserem pegar água magnetizada também. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo a Deus a tudo que temos, a tudo que somos nessa reencarnação, tanto pedida do lado espiritual, e agora que nós conseguimos, que nós consigamos dar valor, que nós consigamos perceber que nós precisamos melhorar nessa caminhada infinita, até a chegada no mundo espiritual e a nossa melhoria, né, como espíritos imortais. Então, dito isso, sempre mandando boas energias a todas as pessoas que são caras ao nosso coração, a todas as pessoas que precisam de ajuda, e vocês sabem que elas precisam, que essa energia que foi formada nesse salão chegue até o coração de quem precisa, tornando a vida da pessoa um pouco mais leve, que essa semana seja um pouco mais feliz e agradável. Então, pensando assim, vamos fazendo uma oração do Pai Nosso para terminar a noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja. Obrigado a todos.